já voltamos, né? Depois de uma avaliação quentinha. Saída do forno, como que estamos? Estão tranquilos? Estou olhando aqui, ó, tem aluno que está ali com a expressão de... Legal, sabia. foi top, foi Agora, bem? Tem, ó, aquele da ponta ali, ó, ele não está muito... Aquele da ponta não está muito confiável. Não, ele está meio assim... Está meio desanimado. Não, mas eu tenho fé, eu acredito e eu confio que a galera mandou bem aí. Professores presenciais, nos deem o retorno aí, os feedbacks sobre as resoluções da avaliação, como é que a galera se comportou, o que acharam, né, da nossa primeira avaliação, porque a gente procura atender o melhor. Claro que a gente precisa fazer, né, o diagnóstico do aprendizado. Isso. Então, não tem outro meio, outro mecanismo. E esse feedback é até legal, porque assim, vocês professores presenciais, nos passando mais ou menos como que a turma desenrolou, a gente já vai conseguir colocar um termômetro e falar assim, então tá bom, ou então tem que dar uma melhorada aqui, né? Então vamos ver o que é que precisa melhorar. É alguma coisa durante a aula, é alguma coisa durante as atividades da aula, né? É um pouquinho mais de atenção. Então tudo isso é resultado que se traz depois de uma avaliação. E você, aluno, também precisa pegar esse diagnóstico. Então você pega a prova e fala assim, eu podia ter sido melhor. Essa daqui eu errei, mas eu sei fazer, não é difícil. Né? Porque tem isso também, às vezes você fica nervoso, faz parte, o nervosismo faz parte do processo. Se fosse tudo tranquilo, não tinha problema. Imagina só fazer uma prova, vamos fazer uma prova amanhã. Tá tranquilo, eu já estudei mesmo. Se fosse assim, tava muito bom, né? Mas você fica assim, prova amanhã, meu Deus, aquele professor, ele passa muita coisa, ele cobra coisa que eu nunca vi, não sei o que e tal. Então, acontece. Verdade. Mas depois de a gente ter feito o nosso teste de conhecimento, a gente continua a ideia de função. Ou seja, trabalhando as funções, que foi o que a gente falou, unidade 2 vai ser pura função. Pura função. A gente ainda vai qualificar elas, né? Sim. Tem função isso, função aquilo outro. Mas, por enquanto, a gente está numa situação genérica, né? Isso. Então, de maneira geral, a gente está trabalhando a ideia de função. Algumas, quando a gente definiu, você fala, era isso? A gente já sabia. Já sabia. Né? Então, vai chegar lá já sabendo. Mas, por enquanto, a ideia é de função ainda. E hoje, na aula, vai ser tão legal que nós vamos até mostrar para vocês, na vida real, na prática, a função acontecendo. Isso mesmo. Então, vem com a gente, a aula tá top, não perca, vamos lá. Aula de número 32 e a gente já está iniciando a unidade 2, vamos lá. Então, a ideia de função na sua parte 3, onde a gente vai trabalhar valor numérico, nada novo, porque já estamos falando de... É o valor numérico de uma expressão algébrica. Né? E alguns problemas que envolvem funções. Então, na verdade, essa aula é só complementar, a gente não tá com novidades, tá bom? Vamos para frente, então, o valor numérico de uma função. Quando falamos de valor numérico, estamos falando do que mesmo? A galera se pergunta, não, mas eu já ouvi falar disso aí. Já? Vamos mudar aqui, ó. Apaga a função. Coloca aqui, ó, valor numérico de uma expressão algébrica. Te lembra alguma coisa? Né? Sim, isso. A aula que revisamos agorinha antes da prova. Essa aula mostra o valor numérico de uma expressão algébrica. Trocamos expressão algébrica por função. E aí, nela vem ela como que é mesmo? Lembra da máquina de calcular? É dentro disso que a gente trabalha o valor numérico de uma função. Então, é nesse processo. Então, um número entra na máquina, dentro da máquina tem uma operação, tem um processo e tem um número que sai. Aí vamos até lembrar, né? O número que entra é quem mesmo? É o domínio. Tá. O número que sai? É a imagem. Tá. E lá fora tem uns númerozinhos esperando numa cesta lá. Só que tem uns que são sorteados, outros não. Os que não são sorteados, os que são sorteados, estão todos esperando lá. Quem espera é o quê mesmo? Contradomínio. Mas o que recebe, né, a correspondência é a imagem. É a imagem. Eu acertei tudo, professor. Já acertou tudo, tá? Tirei 10. Tá muito aplicado, tá sabido. Então, a máquina de calcular é isso. Quando falar para vocês, valor numérico de uma função é máquina de calcular, tá? Vamos na prática, então, na telinha, dá uma olhadinha mais de perto. Vamos ver. Então, temos números de entrada e números de saída, só que a partir de uma lei de formação. Né? Que determina uma função. Então, domínio, conjunto de entrada, imagem e o conjunto da saída. E o contradomínio é aquele que está esperando os resultados. Beleza. Certo? Certinho. Então, vamos para frente. Quando a gente fala de saída, é o valor numérico de uma função, ou seja, é o valor de saída da máquina de calcular. Beleza. Tá? Quando falamos
disso tudo, você deve substituir os valores que cada questão expõe no lugar do x na função. Então, lembra bem disso? Sim. Então, se temos uma função, por exemplo, né? F de x igual a 2x mais 5, que tinha lá na revisão da avaliação, né? Então, quando a gente fala de valor numérico, né, de uma função, é o valor da saída da máquina de calcular. Então, a gente substitui os valores de x que estão na função. Então, o valor vai ser substituído aqui, ó, e vai ter um resultado agora numérico, tá? Beleza. Então, agora a gente não chama mais ela de incógnita. Essa letrinha agora a gente chama de variável. Variável por quê? Porque ela pode variar. Dependendo do valor que entra, né, que varia, vai ser o valor que sai, correspondente. Certinho? Certinho. Beleza, beleza. Então, vamos aos cálculos. Por exemplo, dada a função f de x igual a 3x mais 40, determine as imagens... não está escrito, mas a gente já sabe. Determine as imagens dos domínios 3 menos 3 é 0. Então, no lugar do x, nós vamos substituir por quem? Por 3, por menos 3 e por 0. Entendi. Então, vamos fazer? Se for o 3, multiplica por 3, somar 40. Multiplicar por 3, somar 40. Lembrando sempre que onde a gente tem 3 vezes x é 3x, né? Então, é multiplicação, ó. Multiplicação, tá? Então, primeiro multiplica 3 vezes 3. 9. Mais 40, 49, né? Acho que já tem até uma coisinha aqui. Isso. Agora, se for menos 3, multiplica por menos 3. Então, 3 vezes menos 3. Dá menos 9. Isso, aqui já dava 9. Aqui deu menos 9. Mais 40. Mais 40 vai dar mais 31. Ah, eu devo 9, mas eu tenho 40, né? Então, eu tenho 31, certo? Certinho. E se for 0? Se for 0, 3 vezes 0 é 0. Mais 40? Vai dar 40. Entendidos? Então, olha como funciona, né? A gente parte do princípio que é só substituir no lugar da variável, da letrinha, os valores determinados aqui pelo exercício, tá? Beleza. Mais exemplo? Vamos lá? Vamos fazer agora? Vamos. Dada a função definida por f de x igual a 5x mais 2, determine as imagens dos domínios 1, 2 e 0. E depois ainda quer que faça uma continha com eles. Ah, muito importante, né? A gente já fez um exemplo assim, né? No final de tudo, ainda tem que realizar uma operação. Beleza. Pegar a função do valor 1, somar com a função do valor 2 e tirar a função do valor 0. Não é pegar 1, somar 2 e tirar 0, tá? É os resultados. Quer ver? Vamos lá. Quando x é 1, o que eu tenho que fazer nessa máquina de calcular? Multiplicar por 1, por 5 e somar 2. Somar 2. Então, quando x é 1, 5 vezes 1? É 5. Mais 2? 7. 7. Se o x for 2, 5 vezes 2? 10. Mais 2? 12. 12. Se o x for 0, 5 vezes 0? 5 vezes 0 dá 0. Mais 2? Mais 2 dá 2. Então, agora a gente tem esses resultados, né? 7, 12 e 2. E é esse resultado que vai ser trabalhado aqui, ó. Então, o f de 1 é 7, o f de 2 é 12 e o f de 0 é 2. Então, a gente pega o 7, soma com 12 e tira 2, porque é isso que ele pediu aqui nas operações, tá? Resultado de tudo isso, 17. Beleza? Beleza. Então, vamos conversar um pouquinho aqui com eles, pontuando alguns detalhes, né? A gente já vinha fazendo isso nas aulas, então não é novidade, né? Valor numérico da função, máquina de calcular, vocês vão ficar careca cabeludo de saber de tanto que a gente vai falar sobre isso, sobre máquina de calcular, acho que não vão esquecer mais, né? Então a gente faz o quê? Tira a letrinha, coloca o númerozinho e partiu para calcular. Agora, às vezes, que nem aqui, no final de tudo ainda quer uma operação, né? Então aí no final de tudo a gente pega os resultados ali que deu 7, todos. O 12 e o 2 e faz as operações que o exercício está mandando. Beleza. Aqui ele mandou somar os primeiros e tirar 2. E subtrair do último. Então a gente tem que seguir o fluxo, segue o fluxo aí, segue o caminho do coração. O que o exercício está mandando, a gente é obediente e a gente faz, tá? Até aí tudo bem? Beleza. Mais exemplo? Bora, Vamos lá bora. então. Mais um exemplo agora.
Dada a função definida por f de x igual a 5x mais 2. Eita! Determine o valor de x. Agora ele quer o domínio. Assim eu não sei fazer, não. Sabendo que a imagem é 22. Ah, então nesse caso, é o valor de y isso aqui, é? É. Ah, não, mas assim a gente não fez. Não sei fazer, então é a não. primeira vez, né? Y, lembra que f de x e y é a mesma coisa? Uhum. Então aqui o meu y que vale 22, né? Se o y vale 22, agora é aqui nesse lugar que eu tenho que substituir, tá? Não é no lugar do x. Presta atenção aos detalhes, olha lá. Tá vendo aqui? Olha lá, no f de x que a gente bota 22. Ah, mas e aí, professora? Eu não sei fazer. Sabe, virou uma equação. Equação do primeiro grau? É. Ah, eu quero saber qual é o número que multiplica por 5 e soma 2 e dá 22? Isso. Ah, tá. Então tu pega 22, tira 2. Tira 2. E aí deu 20. Aí divide por 5. Pronto, que dá deu 4. Olha aí que legal. Então é só pensar qual é o número que multiplicado por 2, somar 5 tem Tá que ao dar contrário, né? Ali, ó. 22. A gente começou, multiplica por 2, soma 5 e fez multiplica por 5 e soma 2. Ah, é mesmo? Peraí, então onde é que... Peraí, eu acho que é... É vezes 5 mais 2 mesmo. Só tá trocado o número ali na primeira, na informação inicial. Não, mas aí tá trocado aqui também, né? Só aí. E lá aqui tá certo, é também. 5x mais 2. Aqui Isso. também, ó. Então vamos dar Só uma melhoradinha a cabeça tá com descalculia. É 5x mais 2. E não 2x mais 5. É. Esse aqui já foi em outro exemplo, né? Não, acho que não. Acho que foi só mesmo na hora de... Não, mas lá no exemplo da prova, Ah, a divisão sim. era 2x mais 5. Anota aí, professor Maurício, slide 10. Vamos dar uma Beleza. corrigidinha aí para não ficar errado. Então Beleza. é 5x Mais 2. 5x Mais 2. Pronto, agora tá certo. Eu tava tão automático falando aqui que eu não tinha nem reparado. É, porque acho que é o mesmo número, né? Né? Então, olha lá, qual é o número que é multiplicado por 5? E soma 2 vai dar 22. Então, é o 4, porque 4 vezes 5, 20. 20. Soma 2, 22. Então, esse aqui foi um exemplo muito diferente, muito interessante. Na maioria, na grande maioria das vezes que a gente já fez e que a gente vai continuar fazendo com vocês, o que acontece? Quando a gente fala de valor numérico, a gente está dizendo para vocês substituírem no x, tá? Agora, nesse caso aqui, a substituição não foi do x. Então quer dizer que agora é hora de parar e anotar que eu posso substituir no x ou posso substituir no f de x, que é o no y. É o y. Então eu posso trocar os dois. Então quer dizer que eu posso fornecer a imagem e pedir domínio. Ou fornecer domínio e pedir imagem. Então... O mais trivial é a gente dar os valores do domínio, né? Os valores de x que estão entrando na máquina de calcular e a gente quer saber o valor de saída. Beleza. Mas pode acontecer da gente dizer assim, ó, saiu 22. Quem é que entrou? Quem? Saiu. Fala. O 22 saiu na máquina, mas quem é que entrou? Quem? Fala. Né? Aí tu faz a conta, fala, entrou o 4. Entrou o 4, porque o 4 fez vezes 5, somou 2 e saiu 22. Tá bom? Então tem duas situações. Ou a gente fornece para vocês o número de entrada, que é o domínio, ou a gente diz o valor que saiu, que é o y na nossa imagem. Beleza. Fechou? Aí, né? Estamos muito empolgados. É muita informação, mas são assuntos que a gente já viu durante as aulas, mas sempre tem uma novidadezinha, né? Isso. A gente vai acrescentando conteúdo e aprendizado aí também. Vamos lá, então? Então, fique atento aos detalhes. Olha lá. Se o número estiver dentro dos parênteses f de x, o x aqui, ó, aqui, tá vendo? Aqui tá o x. Nós devemos substituir no lugar do x e determinar o valor numérico da expressão. Então, atenção, se o x estiver dentro dos parênteses, aqui, você tá vendo? Aqui, ó, presta atenção, aqui. Nós vamos trocar o número que está aqui pelo nosso x. E aí vamos resolver a expressão numérica e vamos encontrar a imagem daquela função. Vamos lá ver o exemplo rapidinho? Vamos lá. Olha lá, ó. F de x igual a 3x menos 5. Calcule o f de 6. Perceba que o 6 está aqui, dentro do parênteses. Então, se está aqui dentro, então é no lugar do x, né? Olha lá, não é dentro do parênteses? Então, isso. Aqui, ó. Aqui, então vai ser 3 vezes quem? 6 menos 5, né? Ou seja, o 6 é
é o nosso x, tá? Então, eu vou fazer f de 6 vai ser igual a 3 vezes 6. 18. Tira 5. Vai ficar 13. 13 é o nosso f de 6, beleza? Então, para não ter dúvida mais. Agora, e se o número estiver depois do parênteses, professor Maurício? Aqui, ó, aqui. Se tiver aqui agora, depois dos parênteses, na igualdade, então aí tem que virar uma equação, não é? Ah, sim. Nós é que deveremos resolver a equação determinar o valor de x. Então, agora foi o que a gente falou, né? Agora eu quero x, porque o que foi fornecido foi aqui. Então, olha lá, vai ficar 16 igual a 3x menos 5. Agora eu tenho que saber qual é o número que multiplicado por 3 tira 5 dá 16. Então agora eu tenho que passar o 5 para o outro lado? Agora a gente pode mudar de membro, né? Lembra lá da nossa resolução da equação? Sim. O 5 está negativo, vai passar positivo, igual a 3x, que já está no outro membro. 16 mais 5? Dá 21. Dividido por, igual a 3x. Está multiplicando, vai inverter a operação dividindo, né? Então, o meu valor é 7, porque 21 dividido por 3 dá 7. 3 vezes 7 é 21. Então se eu pensar, então o x é 7 mesmo, porque 3 vezes 7 é 21, tira 5, 16. Então cheguei ao resultado. Galera, pode fazer de memória? Eu fiz esse cálculo de cabeça. Pode ser, professores? Pode, fique à vontade aí, tá? Então, o importante é você saber de quem que a gente está falando. Se é do número de entrada ou do número de saída, tá? Mas é importante também que vocês saibam todo esse processo do cálculo. Isso, de resolução. De repente, o número não está tão fácil de encontrar. Então, saber a resposta de cabeça é bom porque te ajuda já a não errar. Mas saber também todo o processo de resolução é importante. A unidade 2 todinha vai vir te exigindo isso, né? Que você resolva algumas coisas, que algumas coisas você faça de cabeça, mas então não se preocupe. E agora a gente vai trabalhar alguns problemas que envolvem função. Na verdade, a gente já vem fazendo isso desde a primeira aula de função, de maneira intuitiva. A gente já vinha trabalhando, mas numa pegada etnomatemática, né? Olha que legal. E quando a gente fala de etnomatemática, é a aplicação da matemática na sua vivência, no seu dia a dia. É a melhor parte. Adoro. É a melhor parte. E fica muito melhor quando nós temos a oportunidade de estar na região de vocês. Por exemplo, o ano passado nós fomos lá em Costa Marques. E em Costa Marques nós visitamos a fazenda. Eles falam que é sítio, né? Mas sítio é o que eu tenho aqui, negócio pequenininho. Lá é fazenda. E lá eles faziam linguiça caseira. Nós comemos um churrasquinho, lembra da noite? Fazendo um churrasquinho pra gente. Então, quer dizer, lá tem a aplicação da função. Nós fomos em outro local onde eles tiravam leite e faziam queijo. Lá também tem a função. Dona Dirte, que tira cupuaçu, faz pão de cupuaçu e tal. Lá também tem a função aplicada. Então, é nessa hora que fica tudo melhor, porque a gente vê a matemática lá, no dia a dia de vocês. Isso mesmo. E aí a gente tem um vídeo para mostrar para vocês sobre uma produção de leite, de queijos num laticínio. Ou seja, isso tudo tem a ver com a matemática. Vamos assistir. E quem disse que a produção de queijo não tem matemática? Tem sim, e você vai aprender isso na aula de hoje. E tem mesmo. A produtora de laticínios Luzinete sabe bem disso, pois tudo aqui é tabelado para que não haja gastos desnecessários e o produto seja de qualidade. E é claro, visando o lucro, que em média, segundo ela, é de 65%. Todos os dias são produzidos aqui no Paiol do Queijo cerca de 12 litros de queijos. Para se fazer 1 quilo de queijo, será preciso quantos litros de leite? 10 litros faz 1 quilo de queijo. Não, aí o frescal faz com 8 litros, mussarela com 12 litros e assim por diante. Os outros, são entre isso aí, 10 litros, 8 litros e 12 litros para fazer 1 quilo de queijo.
Porque é pré-cozido, né? Uma massa cozida. Então aí ela exige mais leite. E o frescal, como é uma massa menos cozida, ele vai menos leite, assim, para fazer o frescal, né? Parte do leite usado na produção do queijo é produzido pelas vacas da propriedade e parte comprado de produtores vizinhos. Cada litro de leite custa R$ 1,80. No final, o custo... 22 de custo e 30 na venda. Aí, essa é a... Porque nós estamos com 1.000 litros agora, no momento, né? Quantidade de funcionários? Funcionário aqui é agroindústria, é só um, que é o rapazinho que ajuda nós a limpar, e eu e meu esposo. Somos em 4. A gente trabalha assim, a gente vende 70% aqui no Paiol do Queijo, na BR-364 aqui, no quilômetro 71, e 30% na capital. É a nossa produção, né? A gente leva 30%. Nós mesmos entregamos. Não é terceirizado. A gente mesmo vai, entrega, faz as entregas e o resto tudo é aqui, na BR. Eles que embalam, a gente leva em peças grandes de 4 quilos e lá eles que vendem do jeito que eles querem, que eles cortam, né? A gente vende já a barra de 4 quilos para eles. E como vocês viram, a produção de leite é pura matemática. Matemática pura, aplicada, podemos aplicar na função, na razão, na proporção, aí vai da sua imaginação. E isso a gente vai resolver na aula. Olha, que legal, né? A matemática na prática. E aí a galera, muitos ficaram assim, mas a gente faz queijo aqui em casa também. Né? Uma produção mais caseira, muitas mamães, muitos papais aí produzem o queijo, né, nas residências de vocês. Muito bom. E muito gostoso. O queijo caseiro que ele feito no sítio é muito bom. É verdade, mesmo. né? Então, a gente viu ali que tem diferença, né, na produção, tem queijo que leva mais quantidade de leite. Isso tudo a gente vai trabalhar com vocês agora de maneira bem prática na resolução de problemas. Vamos lá! Então, quando a gente fala da produção de queijo, né? Se for queijo mussarela, por exemplo. Bom, nós vimos lá que ela falou sobre alguns modelos de queijo e o mussarela, olha só, para fabricar 1 quilo de queijo mussarela, precisamos de 12 litros de leite. Nossa, para 1 quilo? 1 quilo. 1 quilo, né? Aí você chega no mercado e fala assim, nossa, está tão caro o queijo, olha o preço do leite. 12 litros de leite. Então, a gente pode montar uma tabela, né, professor Maurício? Sim. 1 quilo, né? Para fazer 1 quilo, 12 litros. E se forem 2 quilos? Então é o dobro, 24 litros. 10 quilos, multiplica aí é por 10 12. vezes mais, né? Então sempre vamos multiplicar por 12? 12 vezes a quantidade de litros é a produção da quantidade de queijo. Então já vira uma equação? Já consigo equacionar? Então a gente pode fazer o quê? Transformar essa tabela em uma função, montar uma função. Fala sério, é fácil assim mesmo, né? Isso mesmo. Já estava arrancando os cabelos, descabelado, não precisa. Fala sério, né? Vamos lá então, transformar isso numa função? Um exemplo aí então. De acordo com a tabela, temos a produção de queijo dependendo da quantidade de leite. Então, daí nós temos a seguinte relação entre duas grandezas. F de x é igual a 12 vezes x. Tá vendo? Uma relação entre duas grandezas, onde x é a quantidade de quilos de queijos e o F de x, lá o nosso F de x, é a quantidade de litros que vai ser utilizado. Litros de leite. Se eu quiser 3 quilos de leite, vai ficar 12 vezes 3. Eu vou precisar de 36 litros de leite. Então vamos fazer uns cálculos aqui? Bora praticar? Mão na massa. Então, um exemplo. Sendo f de x igual a 12x, que é a nossa produção de queijo, se eu quero produzir 50 quilos de queijo mussarela, de quantos litros de leite eu preciso? Bom, então vamos colocar na prática, né? F de x. Agora a gente tem que ver onde que a gente vai substituir. Aqui ou aqui, né? Se ele está dizendo que nós temos, lembra lá, que o que é... O x é o quilo de queijo. Isso, o x é a quantidade de quilos de queijo. E o y é a quantidade de litros. Isso, o f de x que é a mesma coisa que y é a quantidade de litros. Se ele está dizendo que é 50 quilos, a gente está pedindo quem? O f de x ou o x? O f de x. Então aqui no lugar do f de x é que vai o 50? Isso.
Não. Não, olha aí. Então, por isso que a gente não é tem... aqui. Não é aqui, É é o aqui. aqui ou aqui, ó, que a gente tem que prestar atenção. É aqui. Porque o X é a quantidade de quilos de queijo Isso, produzido. aí que tá a dúvida, né? Então vamos lá. Se X é a quantidade de quilos, então é no lugar do X que eu tenho que colocar os 50. Beleza. 12 vezes 50, certo? Certinho. E aí, ficamos com 5 vezes 12? Dá 60. Dá 60, mais acrescenta um zero. 600. Então, 600 litros, né? É o que a gente precisa para fazer os 50 quilos de queijo, Uau. certo? Certo. Olha que legal, né? E assim a gente vai desenrolando uma parte bem vivencial de vocês, né? Que vocês fazem aí também. Eles vão dizer assim, mas a gente gasta menos leite para fazer o Porque queijo. vocês fazem o queijo que não é o mussarela, é aquele pode ser frescal. outro. E outra coisa, o queijo caseiro às vezes é um pouco diferente, porque Isso. ali é todo um maquinário, né? Então ali a gente tem um laticínio. Então vamos vendo as diferenças. Vamos falar do leite, então. Bom, Rondônia tem uma média de produção acima de 2,2 milhões de litros de leite por dia, sendo considerado o maior produtor de leite da região norte e a 9ª maior bacia leiteira do país. Falando em bacia leiteira, nós tivemos a oportunidade de ministrar, né, de estar com os alunos da Escola Paulo Leal, que são, na sua maior parte, alunos que fazem parte daquela região da bacia leiteira ali, né, perto do Candeias, entre Candeias e Porto Velho. Legal. E os destaques, né? Técnica orientada pela Emater de Rondônia, pecuaristas, gera aumento na produção de leite em Rondônia. Ou seja, a nossa pecuária leiteira, graças, né, ao incentivo aí do governo de Rondônia, por meio da Emater, ela também tem as suas técnicas e metodologias para aumentar a produção, né? Isso. E aí a produção de leite é dada de acordo como? Vamos ver. Bom, na média, a produção de leite no Brasil é de 5 litros por vaca, na média, tá? Entretanto, há registros de vacas que chegam até 10 litros por dia, principalmente no regime, em regime de semi-confinamento, né? Ela fica separadinha ali junto com o seu filhote que está ordenhando, está mamando e faz todo aquele cuidado que vocês já sabem, que é da vivência de vocês. Então, com isso, a gente também consegue montar uma tabela, né? Sim, sim, olha então, só. uma vaca, em média, né, na produção de leite do Brasil, produz 5 litros. Então, também conseguimos aplicar isso numa função. Isso. 5 vezes o litro vai ser a quantidade aí, né, de produção por vaca. Aí já vamos apagar aqui esse quilograma, tá? Que não é quilograma, é quantidade de vacas, tá bom? Sim. É uma vaca, 2 vacas, 10 vacas, mas beleza. Em quantidade de vaquinhas. Isso. Aqui a gente copia e cola a tabelinha. Aí vem. Mas faz parte. Muitos Aí slides. 2 vacas são 10 litros de leite e assim vai. Isso aqui levando em consideração a média do Brasil, tá? Isso. Uma vaca, 5 litros de leite. Vamos fazer um exemplo? Vamos. Vimos que para produzir 50 quilos de queijo, são necessários 600 litros de leite. Dada a função da produção do leite, f de x igual a 5x, de quantas vacas precisamos para produzir 600 litros de leite? Agora os nossos 600 litros é aqui. É aqui. A Pronto. gente está querendo a quantidadezinha de vaca, né? Então, agora, o nosso X é o que é o procurado. Beleza. Tá? Então, se eu tenho 600 litros de leite, quantas vacas? Então, eu vou dividir 600 litros por 5 e vou descobrir aí a quantidade de vaquinhas. Tem certo? aluno que já trabalha com isso, que falou, não, mas é tantas vacas. Né? Já sabe. Já. 60 por 5 Dá 12. dá 12, acrescenta um zero. 120 120 vaquinhas. Para fazer 600 litros de leite. Isso mesmo. Top, Aí né? 20 litros que faz 1 quilo, né? 20 litros. Aí divide aqui, ó, para fazer 30 quilos de queijo. 20 litros? Não é? Ah, tá lá para trás. Já a vamos- gente vê. Aí depois a gente... Vamos lá, mais um exemplo agora. A produção de leite se dá através da função f de x igual a 5x, onde x é a quantidade de vacas e f de x é a produção média de leite. Sabendo disto, responda: quantos litros de leite são produzidos por 1000 vacas? Ah, então agora já é no X, né? Agora é no x. Isso, porque X não é a quantidade de vacas? Sim, olha lá. Então, olha lá, então eu tenho f de X igual a 5 vezes X. X. Só que agora o X é a quantidade de vaquinhas. Então é 1000. Né? Então, F de de quem? 1000. De 1000. Que aí eu vou saber quantos litros de leite produzem 1000 vacas.
Se é 5 litros por vaca, com certeza 5 mil litros. Beleza. Muito bom. Viu? É do nosso dia a dia. É a nossa etnomatemática. Mais uma perguntinha. Mais uma. A produção de leite se dá através da função f de x igual a 5x, onde x é a quantidade de vacas e f de x a produção média de leite. E que com 12 litros de leite produzimos 1 quilo. Pronto, 12 litros de leite, 1 quilo de queijo. Sabendo disso, responda. Quantas vacas são necessárias para produzir 120 quilos de queijo mussarela? Primeiro a gente precisa saber... Quantos litros de leite, quantos né? litros de leite, né? Se são 120 quilos... E são 12 litros para 1 quilo? Lembra da nossa função? Sim. F de x igual a 12x, 12x. né? Essa é a função dos litros de leite. Isso. A f de x igual a 5x É a da vaca. É a quantidade Dos leites. de vacas para produzir tantos leites. Então Beleza. vamos lá. Primeiro a gente vai usar o f de x igual a 12x. E aí né? o 120 vem aqui no lugar do x. No né? lugar do x, que eu é quero os 120 quilos. Isso. Então, f de 120, certo? Certinho. 12 vezes 120. 12 vezes 12, 144. acrescenta um zero, 1.440 litros. Beleza, 1.440 Agora, litros. o 1.440 vai ficar aqui. Aqui, no ó, lugar pra gente da- saber a quantidade de vacas. Vacas. Olha que legal. Então a gente vai aí aprendendo, mexendo com as nossas equações de acordo com a necessidade. Beleza. Agora, professora, eu não fiz nada desse jeito aí, eu descobri tudo aí. Só Perfeito. pelo meu raciocínio lógico, né? Não tem problema, tá? É tranquilo. Por quê? Porque o raciocínio lógico nos conduz a muitos resultados, tá? 1.440 dividido por 5, 288 288 vaquinhas. vacas. Beleza. Certo? Certinho. Legal. Tranquilo? Tranquilo. Mais um pouquinho então, olha lá. Então, se a gente gostou dos exemplos, fácil, né? Aí o que a Bom, gente vai muito fazer? A gente legal. vai fazer mais um pouquinho agora falando de lucro. Bom, o lucro é a diferença entre a arrecadação. Cadê? Só um pouquinho que eu quero. Beleza, vamos rapidinho aqui para a gente finalizar. Lucro é a diferença entre a arrecadação e do total de vendas e as despesas da produção. Porque a gente sabe que não é só tirar o leite, tem despesa, tem tudo isso aí. Então, nós vimos no vídeo que o lucro, a mulher lá disse durante a fala dela, que eles têm mais ou menos um lucro de 65%. Ah, sim. Ou seja, de cada R$100 que ela vende, R$35 é de despesa. E 65, R$65 é o que fica de lucro para eles. Beleza, certo. Certinho? Falando um pouquinho mais, a gente viu no vídeo que o lucro é em média de 65%, né? Então, a cada 100, aqui é a mesma informação. Isso. Ou seja, em Rondônia, o preço do queijo mussarela custa em média R$30. O quilo, em média. Beleza, tranquilo. Uma informação. Vamos calcular o lucro, então? Vamos. A pergunta é... Qual será o lucro de um produtor para uma produção de 600 quilos de queijo? Então, nós vimos que em Rondônia, a média do quilo do queijo mussarela para venda é R$30. Sim, foi informado aqui, né? Em média, o quilo, R$30. Isso. Ali ele está querendo saber de 600 quilos. 600 então, a gente tem que quilos. multiplicar para saber 600 vezes o 30, né? Que a gente Isso. vai ter o lucro bruto. Bruto. Aí depois tem que calcular 65%. Isso, Porque é o que ele mesmo. fica de lucro para ele. Isso mesmo. Certo? Então, vamos lá? 600 vezes R$30 que custa o quilo. Isso. Né? 6 vezes 3? 3 vezes 6? 18. 18. 1, 2, 3, acrescenta 3 3 zeros, zeros. né? 18 mil reais. Se fosse só isso, vender e ficar com todo o dinheiro, beleza. Só que ele precisa repor o que ele gastou, não é? Sim. Gastou com embalagem, gastou com a compra do leite, gastou com Então, várias coisas. 35% será de despesa e 65% será de Lucro. né? A gente pode fazer qualquer um dos dois e depois diminuir, né? Beleza. Isso. Aí vamos trabalhar um pouquinho de porcentagem aqui, ó. 35% é 35%. Isso. A gente vai ter aula disso, tá? Não precisa ficar nervoso aí. De 18 mil, né? Vamos lá, a gente faz aquele processo de cortar os zeros, Corta olha os que zeros. legal, corta, e a gente fica com 35 vezes 180. 6.300. 6.300, então, foi Despesas. despesa, né? Menos 18 mil que ele teve de venda, deu 11.700 de lucro. 11.700, então, é o
lucro. Beleza. Viu como a matemática vai além, vai longe? A gente pode fazer muita coisa, né? Então, assim, ó, a gente pode trabalhar com vocês a quantidade de quilos, a gente pode trabalhar a quantidade de vacas para produzir tantos litros de leite, a gente pode trabalhar com o preço disso tudo, Isso. né? A média de venda, a gente pode trabalhar as despesas, os recebimentos, o ganho. Então, assim, o que você pode fazer aprendendo tudo isso? Ajudar em casa, Isso. né? Olha só, um exemplo prático. Lá no sítio tem um vizinho que vende leite e ele não sabe muita coisa de matemática. Bom, pelo menos ele acha que não sabe. Não. Só que ele tem um caderninho lá, nesse caderninho ele tem tudo isso aqui anotado. Quanto de leite ele tira, quanto que ele precisa comprar, quanto que ele tem que vender, o preço do queijo. Aí ele sempre fala assim, mas é ruim porque o pessoal vem aqui e quer comprar o queijo e fica chorando porque está muito caro e quer desconto. Ele não sabe que dá trabalho. Então, ele tem tudo no caderninho dele. E agora vocês, alunos, além de já terem visto esse caderninho em casa, agora tem tudo isso aqui na aula de função. Né? E claro, depois, com o tempo, a gente vai se habituando, mas a etnomatemática é fundamental para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Perfeito. Vocês viram que a gente fez aqui f de x igual a 5x, que era a quantidade de litros por vaca, f de x igual a 12x, que é a quantidade de litros de e leite. queijo, de quilos de queijo por litros. Isso. Então, tudo é função. A gente está trabalhando as funções com vocês dessa maneira bem vivencial e bem intuitiva. Por quê? Porque na prática a gente aprende bem melhor, E né? aí você pode depois transformar isso aqui, por exemplo, na produção de polpa, né, de frutas, na produção de qualquer coisa que você faça, mandioca, café, soja, tudo isso você consegue equacionar e ter um controle. Lembrando sempre que esses valores, esses dados aqui, a gente sempre pega de órgãos, né, oficiais. Então pode ser que alguns dos preços estejam assim meio, porque tem a questão do mercado, do Sim. trabalho. Mas lá são pegos os valores dentro do que nós pesquisamos, tá bom? Você fala assim, mas só 5 litros? Nossa, mas tudo isso? Então é a média geral. Tem vaca que produz mais, tem vaca que produz menos. Tem lugar que o queijo é mais caro, tem lugar que o queijo é mais barato. É isso aí. Eu queria saber o que tá mais barato, que você pode comprar. Eu já quero ganhar um de presente, um queijinho. A gente pode visitar, né? pessoal, vai pra ver. Vamos de brincando com os números para finalizar nossa aula top sobre a ideia de função, onde a gente viu produção leiteira e tudo mais, né? Vamos lá, no Brincando com os Números, a pergunta é com relação a quantos cubos são nessa imagem. Pense e responda. Olhe bem para essa imagem e conte quantos cubos tem aqui. Lembrando que Eu acho que não os tem a cubos- resposta, porque eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, tem um ali atrás, 6. Não, mas é porque eu já ia falar isso. Lembrando que os cubos não são cubos mágicos, tá? Eles não flutuam sozinhos. Ah, eles estão empilhados. É Ah, tá. isso. Então ali atrás tem gente. Tem gente Ali ali. atrás tem gente. Eles não são cubos mágicos que conseguem flutuar. Beleza. E é legal porque se tivesse o 6 aqui, Vamos dar uma muitos já alongada? queriam marcar 6, não é? Se Se tivesse tivesse 6, 6, já ia marcar. beleza? Vamos lá, então. Eu gostei da aula. Eu também hoje, gostei. eu Aula gostei. muito legal e a gente desenvolve aí, quando a gente fala de coisas que a galera conhece, Fica aí muito bom. fica bom, né? Gosto mesmo. Então, ficamos por aqui, finalizamos nossa aula. Hoje foi dia de avaliação e dia de mais aprendizado. Mas, claro, né? Na próxima tem mais. Mas a gente, daqui a pouco, vem com um pouquinho mais de problemas, né? De resolução de problemas nas atividades de sala. E aí sim, vocês vão colocar a mão na massa, como sempre, tá beleza? Até já!